Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Edson que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Mateus, capítulo 5, versículo 15 e 16. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus, obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. No expediente do dia, temos em mãos as atas das sessões realizadas em 19 de setembro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias aos senhores vereadores. Coloco a ata do dia 19 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente recebido do Executivo. Temos em mãos o projeto de lei do Executivo 5960 de 2016, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos também o projeto de lei do Executivo 61 de 2016, que é a LOA de 2017, do qual encaminho cópias aos senhores vereadores, bem como à Comissão de Finanças e Orçamento e Contabilidade para análise e providências regimentais. Temos em mãos relatórios quadrimestrais da Secretaria de Saúde referente ao ano de 2014, 2015 e 2016, que encaminha a Secretaria para que fique à disposição dos senhores vereadores. Expediente da Câmara Municipal, temos em mãos o projeto de lei do Legislativo 12 de 2016, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Expediente terceiro não temos. Moções. Moção 10 de 2016, de aplausos e congratulações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, a tribuna da imprensa, cumprimento o Isaac, do Jornal Imparcial, senhoras e senhores que nos fazem presente, obrigado pela presença de vocês, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, boa noite. Moção número 010/2016, de aplausos aos professores. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve, apresenta à mesa diretora desta Casa de Leis, ouvido o douto plenário e dispensadas as formalidades regimentais, o presente moção de aplauso aos professores que exercem sua profissão de sacerdócio em nosso município. Considerando que no próximo dia 15 é comemorado o Dia do Professor, considerando que a arte de ensinar tem o condão de moldar o caráter das atuais e futuras gerações, como bem diz as Sagradas Escrituras, a Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Considerando que os professores não ensinam apenas letras e números, mapas e coordenadas, fatos históricos e verdades científicas, ensinam em busca ao desenvolver em seus alunos valores como a verdade, a honestidade, a solidariedade, a paz, a esperança, a coragem. Considerando as profundas dificuldades que enfrentam todos os dias e cada vez mais no exercício da sua nobre função, considerando que todos os outros profissionais na sociedade passam pelo trabalho do professor, que mesmo assim é o mais mal remunerado entre eles, considerando a nobreza ímpar e inegável do professor, da profissão de professor, que levou o imperador Dom Pedro II, nos idos anos do Império Brasileiro, a dizer:
se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Considerando a versatilidade e a resiliência do professor que resiste aos desafios do tempo e da modernidade, não sendo substituído nem mesmo pelas mais modernas e avançadas tecnologias da informação, vale dizer, considerando o professor um ser insubstituível, julgamos perfeitamente devida esta moção, que após a acolhida deverá gerar seus efeitos com o envio de cópia da mesma à Secretaria Municipal de Educação e a todas as escolas públicas e particulares de Viradouro, a fim de que se dê conhecimento da mesma a todos os heróis e heroínas que exercem tão nobre profissão no âmbito deste município. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Coloco a moção em discussão. Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A moção foi aprovada por unanimidade. Passamos às indicações. Temos em mãos uma indicação de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Indicação. Mais apoio e valorização aos professores. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, dirige-se respeitosamente ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, para reforçar as indicações que seguem por ocasião da passagem do Dia dos Professores. Primeiro, implantação do Programa Municipal de Saúde Vocal e Auditiva dos professores da Rede Municipal de Ensino. 2. Concessão de incentivos, inclusive financeiros, para que os professores tenham acesso às mais variadas formas de cultura, como cinema, teatro, museus, parques temáticos, zoológicos e etc. 3. Implantação da prova do mérito para a concessão de progressão horizontal e vertical, com consequente aumento salarial sem prejuízo dos processos de progressão já existentes. 4. Promoção de viagens de professores e alunos a parques e outros locais de interesse pedagógico e agradáveis para os jovens. 5º, promoção de curso de capacitação para o uso pedagógico da informática, das redes sociais e games na escola, com duração mínima de 600 horas e certificação equiparada à pós-graduação aberta a todos os professores. Viradouro, 3 de outubro de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Iniciamos a palavra ali. Tem justificativa, senhor? Desculpa. Tem agora que eu vi aqui, tem uma justificativa. Justificativa. Senhor prefeito, todas essas indicações já lhe foram apresentadas e devidamente justificadas em momentos anteriores, de tal modo que aqui se faz apenas um resumo. O programa de saúde vocal e auditiva se faz necessário, tendo em vista o fato de ser esta a principal bioferramenta do professor, o que muitas vezes tem sido causa de enfermidades perenes por falta da prevenção. A facilitação e incentivo ao acesso à cultura tem por finalidade a potencialização de disseminação cultural por parte desses profissionais. A implantação da prova do mérito tem por finalidade fomentar a meritocracia da forma mais impessoal possível. As viagens com alunos a parques e outros locais de interesse pedagógico buscam unir a prática pedagógica a momentos de lazer, tornando o ensino mais interessante, podendo servir como elemento motivador do bom comportamento dos alunos em sala de aula. A promoção de cursos de capacitação para uso pedagógico da informática, das redes sociais e do games se justifica grande interesse que os jovens nutrem pelos mesmos e pela necessidade vital de adaptação dos professores com estes recursos. Nada mais havendo, para o momento, subscrevo aguardando providências. Viradouro, 3 de outubro de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Iniciamos a palavra livre, a palavra está livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, muito boa noite. Cumprimento igualmente os funcionários da casa, a imprensa aqui representada pelo Isaac e a todos os senhores e senhoras que nos honram com a sua presença no plenário desta casa, bem como aqueles que nos acompanham pela internet.
a todos os cidadãos e cidadãs que aqui se encontram, sempre aquele velho comentário: a vossa presença é sempre enriquecedora, enobrecedora da função do vereador e, com certeza, em muito ajuda nos rumos da municipalidade. Não deixem de vir a esta casa que é do povo e que muito triste fica quando apenas 9 pessoas aqui debatem sobre os assuntos do município sem a presença de vossas excelências. Então, a todos vocês, muito obrigado, senhores e senhoras, pela presença aqui conosco. Nesse momento, eu gostaria de cumprimentar a todos aqueles que participaram das eleições que transcorreram na data de ontem, independente do que o resultado vos revelou. De toda forma, a participação dos senhores e das senhoras tem uma importância ímpar para que a democracia no município se faça. Então, a todos vocês, meus parabéns, independente dos resultados finais da eleição. De modo especial, parabenizo aqueles que, eleitos e reeleitos, que comporão esta casa para o próximo mandato, a próxima legislatura, bem como aqueles que ocuparão o cargo no Poder Executivo Municipal, desejando a luz divina a todos vocês e a melhor boa sorte do mundo, sabendo que desejar isso é desejar o bem do próprio município. Mas a minha vinda a esta tribuna, com todo respeito aos senhores, não foi para falar do transcorrer das eleições, mas para falar do Dia do Professor, que se aproxima e que, muito breve, se comemora. Se é que se tem muito que se comemorar na nossa profissão tão nobre e tão judiada. Gostaria de lembrá-los que tenho visto, e vossas excelências, senhores vereadores, também devem ter, bem como os senhores e as senhoras que aqui estão ou que nos acompanham pela internet, visto vários vídeos nas redes sociais acerca do professor. Um deles, que correu às redes, de modo especial o Facebook, do jornalista Alexandre Garcia, onde ele fala que os professores às vezes se envergonham de assumir a sua tão nobre profissão e se escondem atrás de pseudônimos como exercente de função pedagógica, educador, pedagogo, mas o que mais nos enobrece, pode crer ainda os senhores, é ser professor. Não há nada, não há palavra mais agradável aos nossos ouvidos do que encontrar pessoas que nos chamam de professor e que muitas vezes já estão no mercado de trabalho, já estão trabalhando, e quantas vezes nós os encontramos em suas profissões e sentimos o prazer e o orgulho de receber essa reverência quando um ex-aluno nos dá o prêmio de nos chamar de professor. Nada é mais agradável aos ouvidos de um mestre do que realmente esta palavra ou este elogio. Propus e quero agradecer aos senhores, aos outros 8 colegas, no caso hoje aqui mais 7 colegas, agradecer aos senhores pela aprovação unânime dos presentes à moção de aplausos professores, que deve ser encaminhada, com certeza será, pela presidência desta casa, às escolas, para que todos eles possam tomar ciência de que, dentro das nossas limitações, os respeitamos, os admiramos, e sabemos da sua importância para essa sociedade, e lhe fazemos reverência, como o imperador Dom Pedro II o dizia, né? Se não fosse imperador, gostaria de ser professor. Mas eu terminaria esse momento, antes de falar um pouquinho mais sobre a minha indicação, também a respeito dos professores, eu gostaria de terminar propondo a todos os senhores que procurem na internet um texto chamado Carta de um Sobrevivente de Guerra a seus professores. Por favor, esse texto é fantástico. Não é do Fantástico, mas é fantástico. Procurem, repito, o texto se chama Carta de um Sobrevivente de Guerra. E, em resumo, diz que, no final da Segunda Guerra Mundial, foi encontrado no campo de concentração uma carta endereçada aos professores, em que esse sobrevivente dizia: sou um sobrevivente de guerra e venho aqui, através dessa carta, me dirigir aos professores
porque os meus olhos viram o que olhos humanos nenhum deveriam ver. Meus ouvidos ouviram o que nenhum ser humano merece ouvir. Eu vi crianças serem mortas em câmaras de gases, construídas por engenheiros formados nas mais renomadas universidades mundiais. Eu vi crianças e idosos morrerem de injeções letais, criadas por cientistas renomados e aplicadas por médicos formados nas maiores universidades. Então, professores, não eduquem seus alunos apenas para a ciência, os eduquem para o amor. Gostaria que os senhores lessem, esse é apenas um resumo. E eu acho que todo professor leva isso consigo. Educar para a vida, mais do que números e letras e mapas e coordenadas, mas ensinar as coordenadas do amor. A matemática da divisão, da solidariedade. É isso que mais implica na nossa profissão. Mas eu pediria só mais um minuto, senhora presidente, já encerrando, para lembrar que a indicação que fiz hoje é um resumo de indicações que venho fazendo ao longo do meu mandato, que se aproxima do seu final. Desde o meu primeiro momento aqui, tenho trabalhado estas ideias e volto a defendê-las. Quando eu sugiro que se implante um plano de saúde vocal e auditiva para o professor, isso não é brincadeira. Eu conheço N colegas com problemas sérios, problemas vocais e auditivos sérios, que os impedem de dar a sua aula com melhor qualidade, que tem implicações negativas na sua qualidade de vida. E isso pode ser muito bem, em vez de tratado, ser evitado através de uma medicina preventiva. E por isso, insisto, é importante, não custa caro e, ao contrário, gera economia, porque você não vai, no futuro, o poder público, ter que gastar com mais um professor para substituir aquele que tem calos nas cordas vocais, que perdeu parte de sua audição, ou não se tem também o prejuízo na qualidade do seu trabalho. Quando eu falo de apoio, incentivo, inclusive incentivo financeiro, para que o professor tenha acesso aos meios culturais, e nós sabemos, vivemos numa cidade em que nós não temos o teatro, nós não temos o cinema, nós não temos o parque ecológico. Então, isso é necessário buscar fora da cidade. E muitas vezes custa caro. A gente pode dizer, olha, mas quem vai ao cinema, como professor, paga meia entrada. Ok. Mas se nós formos ao cinema, por exemplo, em Ribeirão Preto, pagamos meia entrada e pagamos o pedágio inteiro. Então, nós poderíamos criar um processo de incentivo para que esses professores tivessem mais acesso a esses meios culturais. Porque acredito que, tendo esse acesso, dado esse acesso ao professor, ele vai reproduzir a cultura com aqueles seus alunos. Mas, para não ficar somente neles, faço também a extensão disso, com promoção de viagens a parques ecológicos e outros parques temáticos de interesse pedagógico, e ao mesmo tempo em que o estudante, o jovem, a criança ou o jovem se sente bem. Isso pode ajudar muito, inclusive, na manutenção da disciplina em sala de aula, porque você tem algo diferente a propor, é uma aula que vai render, antes da sua ida e na sua volta, profundas reflexões em sala de aula. Isso faz com que se tenha, além do dever, se cumprir o dever do estudante, o prazer de estudar. E aí está, talvez, o grande segredo da educação. E, por fim, pessoal, o número 5 dessa indicação traz cursos de aperfeiçoamento em nível de pelo menos 600 horas, em nível de pós-graduação, para que todos os professores se sintam à vontade para fazer uso pedagógico da informática. Não é mais possível ficarmos eternamente na lousa e giz. Existe um processo novo, chamado hoje de gamificação, que é o processo em que os games invadem a escola. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, tem algo chamado de Currículo Mais. Convido os vossos excelências todos a conhecerem. Entra na internet, põe lá Currículo Mais e verifiquem que tem mais de 2.500 jogos que são próprios para a sala de aula, desde a pré-escola até a pré-universidade. É isso que eu estou propondo, que nós preparemos os professores para esse trabalho.
uma vez que os seus alunos são de uma geração digital e esses professores ainda vêm de uma geração analógica. Para diminuir essa dificuldade, Fabiana, para poder fazer com que o professor tenha segurança para aplicar isso na sua sala de aula. E, ao mesmo tempo, dar a oportunidade de que se faça, vereador Ernei e demais colegas, uma pós-graduação no próprio município, onde esse professor terá também as vantagens oriundas da pós-graduação, inclusive no que se refere à meritocracia e à questão salarial. Então, agradeço a todos pela atenção, muito obrigado, e conto com os colegas no apoio a esta indicação. A palavra continua livre, vereador Ailton com a palavra. Boa noite a todos, companheiros vereadores, aos internautas, ao nosso amigo Isaac. Eu só quero aqui agradecer aos votos que tive. Não foram suficientes, mas foram dados de coração. Muito obrigado a todos que me deram esse apoio. E também, houve comentários aí, né? Disseram, fiquei com dó do Ailton. Não fiquem com dó de mim, não, que eu não estou doente, não, gente. Graças a Deus, estou com saúde. Perder política não é doença. É lutar, ter coragem de lutar e trabalhar. Então, não fiquem com dó, não. Não estou doente, estou apto para trabalhar, não tenho preguiça. E agradeço muito a Deus, tudo. Quero parabenizar o meu amigo Julimar por essa vitória, o meu amigo Ernei por essa vitória. E dizer também, companheira Fabiana, vamos em frente. Atrás vem gente. Obrigado, pessoal. Isso aí, Ailton. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, temos em mãos... Só um minutinho. Projeto de lei do Legislativo 12 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como da justificativa, pareceres. Projeto de lei do Legislativo número 12/2016, que fixa o subsídio dos secretários municipais para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Projeto é motivo de discussão. Há necessidade da leitura da justificativa? Olha, é verdade, está no regimento, faz pedido de vista, mas há 30, 40 anos que vem sendo assim nessa Câmara, sempre concede de vista, vai daqui, vai dali, eu não vou mudar, estou saindo, vou conceder vista então ao vereador, fica concedido vista, dentro do prazo regimental. Passamos ao projeto de lei do Executivo 59 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como dos pareceres. Projeto de lei do Executivo número 059/2016, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de compromisso de compensação com a empresa Maria Luísa Construções e Empreendimentos.
peço aos senhores vereadores se há necessidade da leitura da justificativa. Esse projeto já foi discutido na sessão passada, foi solicitado vista. Há necessidade da leitura da justificativa? Não foi? Esse projeto não foi? Há necessidade, então, da leitura da justificativa do projeto? O que vocês... Faça a leitura, secretário, por favor. Ele foi realmente, ele foi encaminhado às comissões. Para que levantassem dúvidas. É isso mesmo. Né? Eu peço desculpas e realmente... Veja, verifique os pareceres, faça a leitura da justificativa. Por favor, secretário. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, dirijo-me a Vossa Excelência na qualidade de prefeito municipal para apresentar o projeto de lei anexo que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo em firmar termos de compromisso e de compensação com a empresa Maria Luísa Construções e Empreendimentos, limitada nos termos da minuta anexa que será parte integrante da lei a ser promulgada. O objeto de ajuste é suprir a atual necessidade do município de Viradouro no que diz respeito à realização de melhorias no serviço de coleta de esgotos sanitários dessa cidade, possibilitando assim que a empresa Maria Luísa Construções e Empreendimentos Limitada realize a substituição de 1.750 metros de emissário 1 a partir do cruzamento das ruas Espírito Santo e Floriano Peixoto, findando somente quando completar a metragem de 1.750 metros, ficando desde logo a empresa Maria Luísa Construções e Empreendimento Limitada, ciente de que recai sobre ela todos os custos e responsabilidades sobre a mencionada obra de substituição. Em compensação, a realização de tal obra neste município comprometeria, caso o projeto de lei em análise seja aprovado, a realizar o fornecimento de água e a coleta de esgotos sanitários no empreendimento imobiliário de propriedade da empresa Maria Luísa Construções e Empreendimento Limitada, denominado Loteamento Jardim Maria Luísa 2. Ressalta que o cálculo feito para verificação dos valores a serem compensados na presente ocasião foi o mesmo cálculo utilizado nas compensações de outros empreendimentos imobiliários que antecederam este projeto, onde é considerado o valor médio de R$ 1.800 por lote. Assim, considerando que o empreendimento imobiliário denominado Jardim Maria Luísa 2 é constituído por 627 lotes, o valor a ser compensado pela empresa Maria Luísa Construções e Empreendimentos Limitada é de R$ 1.628.000. Como é possível verificar na planilha orçamentária anexa, a qual cuida dos custos, incluindo os materiais a serem utilizados da obra para a realização da substituição supracitada e a assinatura no termo de compromisso, nos termos propostos, não causará prejuízo ao erário. Ao contrário, acarretará melhorias nos serviços prestados à população de nosso município. Destaca-se ainda que recairá sobre a empresa Maria Luísa Construções e Empreendimentos Limitado compromissária todos os custos e responsabilidades para a realização da mencionada obra de substituição do emissário. Nessas condições, demonstrado o interesse público, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo do projeto de lei, solicitando sua aprovação na próxima sessão ordinária a ser realizada nesta egrégia Casa de Leis. Prefeitura Municipal de Viradouro, 15 de setembro de 2016, Prefeito Maicon Lopes Fernandes. Pode ser só a conclusão dos pareceres, né? Na conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, diz que, seguindo o voto e o parecer do relator da CCJR, é favorável à tramitação do projeto de lei 059/2016 nesta Casa de Leis, sem nenhuma restrição. Câmara Municipal de Viradouro, 26 de setembro de 2016, Manuel Aparecido Bandão, presidente, Edson Maria Luiz Tavares, vice-presidente, e Ailton Antônio Ferreira, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Obras e Serviços, vereador Edson. Quer fazer uso da palavra? Concedida a palavra. Excelentíssima senhora presidente, caro componente da mesa, aos colegas, à imprensa, aos seus funcionários, ao auditório, aos internautas, boa noite. Senhora presidente, eu gostaria aqui
de atentar aos nobres colegas de que mais de 2.000 lotes a Câmara já abriu mão de cumprir a legislação municipal, que é dar água e esgotamento por conta do loteador. Está sempre fazendo um compromisso de substituição. É tão verdade que nós, há pouco tempo aí, foi aprovado nessa Câmara, em vez do empreendimento realizar as obras que a legislação municipal exige para fazer os loteamentos, foi substituído por exemplo, bens móveis da SAVE, inclusive um caminhão. Agora eu perguntaria aos senhores, se nós enfrentarmos um novo problema hídrico, mais de 2.000 lotes, aqui nós temos aqui nesse caso aqui 627 lotes, e mais 160 e poucos lotes no próximo ali. Será que nós podemos abrir mão de uma exigência legal em substituição a bens móveis novamente? Como é que ficaria a nossa população amanhã se nós tivermos um problema hídrico como tivemos recentemente? Eu, como membro da Comissão de Obras, eu sou contra isso aqui. Só que o Lindóia não está presente, o vereador Júlio Marques faz parte também, eu gostaria que depois expressasse a opinião. Sou contra não é por ser contra, não. Pela preocupação que isso pode causar de uma hora para outra no nosso município. Imagine vocês, esse valor de R$1.128.000, tá sendo, que era para investir justamente na captação de água, tratamento e distribuição, vai ser agora substituído. Vai ser não. A proposta de substituição disso pois não. Essa questão da capacidade da água fornecer à população não gerou uma dúvida, até nós somos no DAE Ribeirão, para aqueles 2.000 lotes, até o cidadão disse lá que nossa captação do Sucuri já está no limite. Vossa Excelência estava presente lá na época. No limite, até que não está tendo a do lago. Agora, só que nós já autorizamos aproximadamente 2.000 lotes, agora tem mais quase 1.000 lotes. Então, eu estou preocupado com isso. Qual era a capacidade com o lago? Já estava dentro do limite. Não, mas sem o lago. Não, sim, mas só que aqueles 2.000 lotes já estava, fora aqueles 2.000 lotes, já estava dentro do limite. Então, eu gostaria de alertar os vereadores que eu acho que nós não poderíamos trocar isso aqui com retroescavadeira, com um novo sistema de aferição de água, porque o que nós precisamos é de água. A retroescavadeira você pode amanhã ganhar do governo estadual, federal e etc. Por isso que eu, como membro da comissão, eu sou contra a tramitação desse projeto, ou melhor, substituir esses bens móveis pela realização legal que a nossa lei municipal exige, que é ter a água que sirva o esgotamento para aquele núcleo habitacional. Eu não me lembro números que foi colocado pelo técnico quando o lago estivesse funcionando para a capacidade. Eu não me lembro dados. Quem saberia falar para a gente seria o Chicão, que teve junto. Você lembra, Manuel? Para abastecer, acho que mais 2 viradouro, né? Funcionando. Do lago. Para aqueles loteamentos lá atrás. Exatamente. Não para esses aqui, que esses aqui são novos loteamentos. E pelo que a gente tem conhecimento, tem outros loteamentos que virão para cá. Se Deus quiser, para o próximo mandato. Por isso nós temos que preocupar com a água também. Eu não lembro dados. Só que não, está na comissão de obras. Vereador, com a palavra. Boa noite, presidente, aos demais colegas, ao Isaac, aos funcionários,
a todos os presentes, os internautas. Como faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento e também faço da Obras e Serviço, como o Edson disse, isso aí já está uma polêmica já há algum tempo aqui na casa. E foi esclarecido aí pelo técnico aqui que é o seguinte: os postos que foram abertos até hoje em Viradouro já comprovou que não consegue ter a conclusão dele. Porque o do Dudu, que foi aberto aqui em cima, no loteamento, não deu em nada. Não conseguiu água nele por pouco tempo. No Guerreiro, a mesma coisa. Então, assim, é gastar dinheiro, é gastar tempo com a questão de poço. E fazendo essa reversão, ajuda sim a necessidade do município, que está sem aí o maquinário, faz a recompensação de outra forma. E foi dito também pelo técnico aqui, acho que foram até para Ribeirão tirar algumas dúvidas, que pronto o lago, a gente não vai ter problema nenhum com a água no município. Então, assim, não vejo problema. Já vem há tempo essa discussão, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, da minha parte, eu sou favorável e não vejo problema algum. Boa noite. Temos um impasse aqui, né? Está com um voto contrário à tramitação e um voto favorável à tramitação. Então, no caso, o suplente, peço a gentileza do suplente, que é o vereador Tiguera, que desempata. Que o Lindói, que é titular, não veio hoje. A tramitação do projeto. Favorável? Então, fica tramitando o projeto. Mas eu me lembro, vou falar novamente, que o técnico disse que com o lago já funcionando, que tinha capacidade para abastecer 2 viradoras. Eu lembro que voltamos, só que eu não lembro dados, assim, você lembra? Que tinha capacidade enorme, era grande. O senhor lembra disso? Então tá, com os pareceres das comissões, coloco o projeto em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, pediria a vossa atenção por alguns instantes para vos fazer algumas indagações a respeito dos 2 projetos que tramitam na casa, tendo como finalidade a mudança de fim inicial dos loteamentos ou dos loteadores, que, segundo a lei, cada loteamento, cada loteador tem a obrigação de garantir a sua própria água, garantir-se em abastecimento de água, bem como na coleta do esgoto. Bom, há um bom tempo vem se fazendo as compensações. Bem falou aqui o nobre vereador Edson em sua fala. O vereador Julimar, na mesma linha, falou desses processos de compensações e lembrou muito bem da inviabilidade dos poços artesianos no nosso município por uma questão geológica já conhecida. Muito embora, com todo respeito a quem fez os estudos, queira discordar, porque se nós temos condições de alcançar o aquífero Botucatu e temos condições de alcançar o aquífero Guarani, nós temos 2 aquíferos à nossa disposição. O grande problema dos nossos poços é que não são poços profundos. São poços superficiais. Se esses poços forem feitos da maneira adequada, nós temos um exemplo. A MB, usina MB, tem uma perfuração de um poço profundo que há mais de 20, 30 anos continua jorrando água, servindo aquela indústria. Então, nós temos Bebedouro, por exemplo, que alcançou aqui o Botucatu e tem água potável para distribuição na cidade. Mas é bom lembrar
é bom lembrar que quando você perfura um poço de alta profundidade, você traz águas termais, águas quentes, que para serem distribuídas necessitam de um pré-tratamento de resfriamento para poder se fazer a distribuição, visto que a cada 30 metros de profundidade você aumenta 1 grau na temperatura da água. Tá? Então você tem 900 metros, 30 graus de temperatura da água, essa temperatura precisa ser reduzida para poder então ser mandada para as residências. A grande verdade é que enquanto se tem águas superficiais, a vantagem é a captação da água superficial. Isso todos os especialistas são unânimes e nós concordamos com isso. Mas eu gostaria de que os senhores entendessem que a discussão é outra. A discussão é: as nossas fontes de águas superficiais vão nos garantir esta capacidade de abastecimento até quando? Essa é a questão. A questão é: até quando a bacia do Sucuri, somada à bacia do córrego Água Limpa, garantirá água suficiente para a manutenção de uma cidade que cresce o tempo todo? Essa é a pergunta. Sobre esta questão, fomos a Ribeirão Preto. Parece que o Ernei, se não me engano, não esteve conosco. Vereadora Fabiana, vereador Edson, o Chicão do SAVE e eu estivemos em Ribeirão Preto para nos inteirar sobre a questão do lago, visto que eu sempre questionei que o lago não tivesse toda a capacidade que se diz, porque tende-se a tirar do lago o dobro de água que se tira do Sucuri. E quem conhece o leito do Sucuri e conhece o leito do Água Limpa, não pode, fazendo uma comparação visual, deixar de ver que o Água Limpa não corresponde nem mesmo a 50% do leito do Sucuri. Mas aí vem um outro processo. Ocorre que o barramento do lago fará um depósito de água capaz de fazer com que, uma vez abastecido, contando inclusive com águas pluviais, tenha a capacidade de nos fornecer uma quantidade de água maior do que o Sucuri. Eu fui convencido disso, vereador Julimar, em Ribeirão Preto. E fui convencido também, e estou convencido, de que, uma vez em operação o lago no córrego Água Limpa, nós teríamos condições de abastecer, inclusive esses novos loteamentos, vereador Edson. Isso, para mim, não tem dúvidas. O grande problema é que a questão do lago se arrasta por tempos e tempos e não se conclui. E aí eu gostaria, vereador Fabiano, de relembrar, e Vossa Excelência já está tomando providências, e eu agradeço, que eu solicitei informações a respeito da questão do lago, que é bom que se diga, no dia 16 do último mês. O prazo legal é de 15 dias. A resposta não me chegou até o momento. E qual a pergunta que faço? O lago se arrasta a várias administrações. 2 empresas principais estão envolvidas na questão do lago. Uma que projetou o lago e uma que executou o lago. E a execução do serviço caiu. Eu falei disso aqui em 2015. No início de 2015 eu avisei, vai cair. Não fui ouvido. No dia 13 de janeiro de 2016, chuvas torrenciais, Vossa Excelência e toda a população que está lembra, derrubou a mureta, posso assim chamar, que eu havia avisado que cairia. E a mureta caiu. Só que a mureta caiu e pediu-se mais dinheiro nessa casa para refazer o serviço. 230 e poucos mil reais para refazer o serviço. Isso foi votado no dia 7/7, aqui nesta casa, no período da manhã, numa sessão extraordinária. Votamos. Até o momento, essa obra do dique, da reconstituição do dique, não está pronta. E de maneira que me assusta, se está fazendo um serviço, e eu vou dizer de novo, pela segunda vez nessa tribuna, um serviço que, a meu ver, está errado.
Está se fazendo a limpeza de dentro do lago, o desassoreamento do lago. Inclusive, um dos projetos que aqui está sendo votado hoje, vai gastar dinheiro com o desassoreamento do lago antes de fazer o dique. Se demorarmos a fazer o dique, vamos pagar o desassoreamento pelo menos 2 vezes, porque vai encher novamente de terra, vai encher novamente de capim, e vai pagar 2 vezes. Então, primeiro tem que refazer o dique. Depois de refazer o dique, paga-se para fazer o serviço que está querendo pagar para fazer agora. Então, a minha discordância está nesse ponto. Parece que nós não vemos uma sequência lógica das coisas. É como alguém que constrói uma casa, pinta as paredes, depois reboca em cima. Perdi a tinta. Nós vamos perder o serviço de desassoreamento do lago. Eu preciso que um técnico, com capacidade de me prever isso, me mostre que não vai perder. Entendeu, Fabiano? Aqui não tem essa questão de picuinha, isso ou aquilo. Eu só estou dizendo que a sequência está errada. Primeiro, refaz o dique, que o dinheiro já foi autorizado. O dique pronto, vai lá e desassoreia o lago. Então, esse era o procedimento. Então, eu discordo da sequência. Vossa Excelência gostaria de uma parte? Me permite, está vereador? concedido. Me permite? Está concedido. Um dos pontos que nós questionamos também, e o diretor do SAV, o Chicão, Diretor do SAV, Chicão. para fazer terminar de Sim. arrumar, foi naquela outra compensação, Sim. teria que estar limpando aquele lixo orgânico que está lá no mar. E a maquininha, e nesse projeto, que, salvo engano, é o outro, é o 60, que entrou na compensação ali, que era a limpeza deles com a... Sei. mão de obra e a máquina. Eu né? agradeço a Me informação parece, do Vossa Excelência. Temos até um funcionário do SAB, que você sabe falar sobre o assunto? Não. Que precisava que eles precisam concluir isso para fazer a limpeza, para concluir o outro. Eu volto a dizer, Fabiana, com todo respeito, complexo. e a Vossa Excelência, Todo aquele ali. que a senhora merece, e eu tenho, mas com todo respeito do mundo, eu gostaria de aproveitar essa foto, por favor. Essa foto é ótima. Põe pra gente. Pessoal, essa foto aí está mostrando a parte do barramento do lago, que é a parte frontal, que falta um estudo geotécnico para garantir que o maciço do lago está compactado de acordo. Eu peço informações à prefeitura, nesse documento que eu estou citando, sobre isso, se esse trabalho de análise geotécnica, geofísica foi realizado, para sabermos se esse barramento está de acordo. Repito, a curvatura do barramento não está de acordo com aquilo que ensinam os grandes mestres de barramento desse país. Cito mais uma vez o Watanabe, que fala que a curva deve ser no formato que aqui está esta, onde você segura na própria estrutura do terreno a força jogada nas suas laterais. E a força aqui se torna menor, vereador Ney. Da forma que está, a força maior está no centro, facilitando a ruptura. Então, eu gostaria que tivesse um estudo geotécnico que a empresa ENG Limitada, a consultoria de engenharia, pediu. Agora, o que eu gostaria de lembrar, vereador Fabiano, e até para que a senhora possa questionar a pessoa que lhe deu essa informação, é que o dique, e os senhores todos estão vendo, que deve ser reconstruído ou reconstruído, começa exatamente onde estão aqueles tijolos. É dali para baixo que vai se fazer o dique. Por que eu tenho que limpar o lago inteiro numa extensão de 2 quilômetros e pouco? Não tem lógica nenhuma, não tem como humanamente falando se entender isso. Então, me desculpa, eu preciso de um técnico que me mostre qual é essa necessidade. Essa é outra vazante que os senhores estão vendo aí, ó. Tem o Lucas poderia aproximar o cursor de onde está a vazante de água aí, ó. Aí, exatamente, Lucas, mostra aí com o cursor, por favor. Essa vazante aí, nesse ponto, vai ser instalada uma mão de concreto, são 5 dedos, que vão dividindo o dique para diminuir a força de arrasto da água naquele ponto ali. E esse próprio dique aí vai ser retirado. Então, aí que está. Nós vamos mexer na própria estrutura do barramento para futuramente fazer o estudo. E se o barramento estiver comprometido? Aí eu vou perder parte desta mão. Entendeu, vereador Gilmar? A minha preocupação é essa. Parte desta mão que ali deve ser instalada para garantir que a água vai escoar naturalmente. Então, o que eu gostaria, vereador Fabiano,
aqui é de sustentar que eu estou discordando é da sequência dos fatos, entendeu? E termino, prometo para todos, já estou cansativo, termino lendo o trecho de 2 documentos que integram esse extenso projeto. Um deles é um documento elaborado pelo SAV. Aí eu leio aqui o seguinte, deixa eu ver aqui, para quem interessar, é o anexo 1 do projeto 59. No parágrafo 2º, vem escrito assim: o SAV, Saneamento Ambiental de Viradouro, certifica que existe rede pública de coleta de esgotos sanitários com capacidade de receber os esgotos gerados pelo loteamento. Escutem, atentem bem os senhores. O SAV certifica que há rede de esgoto capaz de suportar mais um loteamento. O SAV certifica. Aí eu pego um segundo documento, que vem aqui, assinado pela ENG Consultoria e Projetos Limitada. O documento é o anexo 2 do mesmo projeto. Na sua página de número 5, das suas 23 páginas, no parágrafo 1º, 2º e 4º, leio rapidamente para os senhores. O município de Viradouro possui 2 sistemas de afastamento de esgoto sanitário, em funcionamento nos setores sudeste e sudoeste da cidade, com diâmetro de 250 milímetros, executados com tubulações de PVC em funcionamento, cujas tubulações e dispositivos vêm apresentando problemas de obstruções e rompimentos sistematicamente, por não suportarem as vazões do esgoto das coletadas pela rede. Aqui diz que tem, olha, tá bom para o que está e tem para mais. Aí o outro vem aqui e fala, não, peraí, já está estourando só com o que está. Segue. Durante inspeções e investigação realizadas pelo SAV, Saneamento Ambiental de Viradouro, foi possível constatar que o material escolhido para o emissário implantado não é adequado e o seu dimensionamento ficou abaixo do crescimento real da cidade. Da verificação, termino aqui, da verificação da população esgotada, dos volumes de esgoto gerados diariamente e os históricos de insuficiência e rompimentos do sistema implantado, determinou-se a necessidade imediata da substituição de ambos os referidos emissários, visando evitar os constantes entupimentos que acabam por provocar extravasamentos em PVs, quando o esgoto doméstico acaba transbordando e se espalhando pelo solo ao redor dos PVs. Lembrando só que os PVs não é o Partido Verde, são os postos de visitação. Provocando contaminação do solo e expondo riscos à população, contaminando o lençol freático. Veja, o que nós temos de estudo do setor de engenharia da ENG Limitada é que a situação do esgotamento sanitário está em estresse, em sua capacidade máxima, precisando de substituição imediata. Então, as coisas vêm a casar, e eu concordo. Precisa de substituição imediata, então precisa que sejam feitas compensações para fazer as devidas substituições. E aí vem uma fala do vereador Edson, que eu acho que se encaixa, quando ele fala, olha, então a primeira preocupação é com a questão de distribuição de água e com a questão da retirada do esgoto. Depois eu tenho que me preocupar, então, com a questão de mobiliários, etc. Bom, não deixa de ter sua razão. Então, por todas estas ponderações, e eu acredito que nós aqui tenhamos condições de analisar isso mais profundamente, eu gostaria de conversar com o presidente do SAV, de andar com ele em loco, fazendo as devidas observações, para a gente votar isso com melhor consciência. Porque eu lanço aqui 2 perguntas, uma para a Comissão de Finanças, quando eu peguei ali uma tabela de custos que é muito grande, complexa para se entender. Então eu pergunto, será que a Comissão de Finanças e Orçamento fez uma análise rigorosa dessas planilhas e pode me garantir que é viável
É viável hoje essa troca, essa permuta? Ou nós estamos apenas no fato da confiança? Foi feita análise técnica? É isso que eu quero saber. Se essa análise técnica foi exatamente feita. Com relação à segunda pergunta, foi abortada, porque já foi aqui discutida pelos nobres vereadores Julimar e Edson, que seria se a comissão de obras fez uma análise quanto a estrutura, a nova estrutura, para que no futuro nós não tenhamos de novo uma coisa dizendo, o material que foi usado é indevido. Será que é esse material mesmo que precisa ser usado? Então, diante de tudo isso, vereadora Fabiana, eu me dirijo a Vossa Excelência, e pedindo desculpa pelo rascunho, mas venho aqui na qualidade de vereador, com base no artigo 237 do regimento interno desta casa, solicitar que submeta aos nobres pares, ao plenário, o pedido de vista do projeto 59 e 60, para que seja possível concluir a análise das mesmas. Mas já gostaria que, se os colegas tiverem contribuição nesta discussão, que a gente já pudesse iniciar. Mas passa suas mãos um pedido de vistas. Fica concedido vistas, vereador. Para a gente poder... Fica concedido vistas e... analisar melhor. Muito obrigado, senhora presidente. Me proponho até falar com o secretário Codorna, que vê um horário que dê certo, com que a gente vê as dúvidas, marca com o diretor do SAV, tenho certeza que ele... Eu só gostaria de complementar a minha preocupação e o meu estranhamento se é que ainda está em falta, espero que não esteja, pela falta de ação da Secretaria dos Negócios Jurídicos do município com relação às duas empresas, aquela que planejou e a que executou a obra e que caiu. E quando se pergunta que planejou, diz que planejou certo. E a que fez, diz que fez o que a outra planejou e o negócio caiu. Então, pera lá. Se uma planejou corretamente e a outra executou o plano correto, não poderia cair. Se caiu, alguém é culpado, ou então as duas são culpadas, é necessário uma ação judicial de reparamento dos cofres públicos. Nesse sentido, tem um pedido de informações que Vossa Excelência já reiterou, me parece, na tarde de hoje. Muito obrigado. O projeto 60 também, que é os dois, né? A dúvida é dos dois. Está concedido vista no prazo regimental. Esses do loteamento. Iniciamos a palavra livre para explicações pessoais. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão ordinária. Tendo o número... Bom, não fala aqui, né? Em votação. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela presença.